Olá, vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos, do sábado, dia 17/4 de 2020. Nós normalmente nos reunimos no Centro Espírita do Calvário ao Céu, às 14h30, mas estamos fazendo essas aulas online, né, para que não paremos os estudos, para que cada um possa continuar os seus estudos, mas com as precauções aí do isolamento social. E nós paramos na semana passada na questão 222. Vocês se lembram que é uma questão extensa, né? Na verdade são várias páginas, que é o comentário dessa questão 222. Então hoje nós vamos iniciar, estamos no livro 2º de O Livro dos Espíritos, vamos ver o capítulo 6, página 149. Página 149 na minha tradução, na minha encadernação, tá? Para vocês talvez seja outro. Livro 2º, capítulo 6, que chama Vida Espírita. Na verdade, eu errei aqui o início, eu falei dia 17, né? 17 é hoje, sexta, que eu estou gravando a aula, mas amanhã, né, no sábado, é dia 18. E 18 de abril é uma data muito importante, porque 18 de abril de 1857 é quando foi publicado o Livro dos Espíritos. Então estamos estudando ele aqui no dia de aniversário, né, da publicação, que é essa data considerado o início do Espiritismo, 18 de abril de 1857. Por ser o Livro dos Espíritos o primeiro e o mais importante, que dá base a toda a doutrina espírita, não é? Então vamos à pergunta 223, que é a seguinte. O item primeiro, na verdade, vai tratar dos espíritos errantes, tá? E vamos entender o que é isso. A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Às vezes, né? Às vezes nós sabemos de casos, pelos relatos espirituais, que questão de dias, semanas, horas depois já pode haver o reencarne. Às vezes isso demora muito. A regra não é nem um extremo nem outro. Existem alguns relatos espirituais, né, e também na própria codificação, que nos dão a entender que nos mundos do nosso estágio, o mundo de provas e expiações, aqui na Terra especificamente, a média seria 2 vezes no mundo espiritual o tempo que a gente fica encarnado. Então, por exemplo, se ficamos em média 70, 80 anos encarnados, ficamos no mundo espiritual de 140 a 160 anos, né? Anos contados aqui do nosso calendário terrestre, porque a contagem de tempo no mundo espiritual é diferente da nossa. Mas quer dizer que todos nós então vamos ficar no mundo espiritual 100 e tantos anos, 200 anos? Não. Como foi dito, alguns podem reencarnar rapidamente, outros demorar, mas a média, umas 2 vezes o tempo da nossa encarnação. Veja, esses relatos às vezes geram polêmicas desnecessárias. Não, eu assisti a aula do Livro dos Espíritos, que o Edmir falou que a gente fica 2 vezes. Isso é uma média, né? Não tem uma regra única. Então, como foi dito, o tempo pode ser variável de acordo com as necessidades do espírito. Uma média, isso. Questão 224. O que é a alma nos intervalos das encarnações? É um espírito errante, né? Aqui o nome do nosso subtítulo são espíritos errantes. Não confundir a palavra errante com cometendo erros, não quer dizer isso. É que está a caminho, né? Os espíritos errantes, na Idade Média, era muito comum a expressão cavaleiro errante, aqueles cavaleiros como nas histórias do estilo Dom Quixote, né? Que percorriam caminhos buscando salvar pessoas, né? Salvar comunidades, tal. Eram heróis medievais aí. Então o espírito errante é aquele que está
entre uma encarnação e outra. Esse é o período que nós chamamos de erraticidade, que, como já foi dito e será repetido ainda nas outras questões, é variável, né? O tempo da erraticidade é variável de um espírito para outro. Na questão 224A tem a seguinte pergunta: qual poderá ser a duração desses intervalos? Então, vamos repetir. Muito curto, intermediário, muito longo, não tem uma regra única. Imagine vocês que nós estamos no mundo espiritual já há algum tempo e aí, por conta das nossas necessidades, se define que o ideal seria que o espírito A e o espírito B reencarnem para que, quando estiverem na fase adulta, se casem, tenham um filho e que esse filho seremos nós a reencarnar. Então veja que a preparação demanda décadas, né? Às vezes, para que esses espíritos reencarnem, não vai ser imediatamente também. Tem uma preparação para o reencarne deles, para que depois eles possam nos receber como filhos. Então é natural que a gente fique um tempo considerável, sempre falando aqui do tempo terrestre, né? Um tempo considerável. Espíritos no mundo primitivo tendem a reencarnar mais rápido, não tem muita finalidade para eles o período da erraticidade, eles pouco vão estudar, aprender. E às vezes espíritos mais adiantados, também pelas suas tarefas, também demoram muito para encarnar, mas não quer dizer que todos os espíritos adiantados demorem, porque nos mundos superiores a reencarnação às vezes é bem rápida, até porque encarnado eles têm quase que as mesmas condições do que desencarnado, então às vezes é bem rápido. Questão 224b. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Normalmente não é a vontade do espírito. Eu quero ficar mais tempo, eu quero reencarnar agora. É mais pela necessidade do que pela vontade. O planejamento reencarnatório, vamos imaginar um planejamento que é feito por espíritos intermediários, que já têm condição de participar, de opinar. Esse planejamento é discutido, feito, olha, seria bom que você fizesse isso ou aquilo quando encarnado e tal. Então, nesses casos, ele até vai opinar, sobre o projeto reencarnatório e quando ele deve voltar ao plano físico. Mas nem sempre isso será possível. Quando não temos condição de discutir isso, já falamos em aulas anteriores, como pais de uma criança muito pequena. Não vai perguntar para o bebê de 1 ano que roupa ele quer colocar para ir à festa. Os pais vão escolher por ele e não há nenhum mal nisso. Dada a falta de condições de escolha, os pais fazem isso com a melhor boa vontade. Assim fazem os nossos mentores, que por falta de condições de escolhermos um caminho mais adequado, eles nos orientam a fazer essa ou aquela situação reencarnatória. Nós vamos parar então o estudo do capítulo 6 aqui, essa primeira parte. Voltamos em seguida com a próxima questão.